sou a maior, eu sou a melhor. Eu tenho minhas coisas que são melhores do que as suas. Eu quero tudo pra mim. Eu sou o máximo. Eu. Já reparou como você se coloca em relação aos outros? Você tem observado como a sociedade está cada vez mais individualista? Quem garante que eu tenho tanta razão assim? Neste display, vamos discutir um pouco da certeza das nossas opiniões em relação às opiniões dos outros. É claro que é importante valorizar a si mesmo, mas podemos fazer isso respeitando as outras pessoas e suas diferenças. Reconhecer a diversidade de raças e etnias contribui bastante para compreender nosso lugar no mundo. A Univale oferece aos acadêmicos muitas maneiras de abordar as relações étnico-raciais, justamente para proporcionar a reflexão sobre a diversidade social. Quando você fala de relações étnico-raciais, você tem que voltar um pouco atrás na história e pensar que, enquanto formatação da sociedade ocidental, a gente tem uma estrutura de pensamento que vai definindo para a gente o que é modelo, o que é cópia, o que é falso, o que é certo, o que é errado. Essa relação quase que de escolha entre ou isso ou aquilo, né? E na história da sociedade a gente tem uma série de situações que fazem com que a gente culturalmente pense assim ou assado. A partir do momento, por exemplo, da chamada abolição da escravatura, né, a primeira Constituição, por exemplo, republicana de 1891, não deu o direito de cidadania aos afrodescendentes, eles nem aparecem. Então você pensa que essas populações saíram analfabetas, né, da escravidão, não todos, mas um grande percentual, né, e sem direito à cidadania, né, sem direito ao acesso à educação, à saúde, etc. Sabemos que o que se produziu no Brasil foi uma profunda desigualdade, né, social e étnica também. Os censos de 1900 até 1920, o item raça no IBGE foi excluído, que era para que ninguém tivesse informação de quantos negros tivessem no país. Então, a gente precisa fazer um esforço contrário, incluindo nas escolas, incluindo nas universidades, para que possa ser abordado de várias frentes. A publicidade, eu acho que é uma das mais importantes. Na relação com o negro, na relação com o índio, na relação com outros tipos de etnias que não a etnia com a qual a gente fala normalmente, a gente acaba definindo o que é cultura, o que não é cultura, onde que está a cultura verdadeira ou onde que está a cultura falsa, o que é considerado respeitável ou não respeitável. Então você volta, por exemplo, na trajetória, você tem até o momento em que o Brasil é descoberto pelos portugueses e é considerado uma entrada desse país na história, até aquele momento, por exemplo, não se considerava o negro, o africano, não se considerava o indígena brasileiro como alguém que tinha alma. Era uma cultura que precisava ser doutrinada, domada, disciplinada. Isso vai construindo uma ideia cultural até chegar a gente hoje com piadas preconceituosas, por exemplo. A importância dos alunos terem contato com esse conteúdo das relações étnico-raciais está na compreensão da formação da identidade do brasileiro, dessa diversidade que compõe a identidade do brasileiro. E isso vai precisar ser retratado dentro dos produtos de comunicação dos quais eles vão estar envolvidos. Então, essas discussões éticas e críticas, elas acontecem com o intuito de trabalhar na formação desse futuro publicitário. Em 2015, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer da Univale realizou a 5ª edição do evento Olhares Múltiplos, que oferece aos alunos e à comunidade em geral diversas atividades. O evento é dividido nas arenas Criatividade, Mercado, Tecnologia, Tendência Social e busca refletir sobre a diversidade de conhecimento. No Olhares Múltiplos, a Univale proporciona a oportunidade de assistir palestras, participar de mini-cursos, oficinas e workshops. E na edição 2015, contamos com uma presença muito especial. Bom, e a Maluí é um índio que, em especial, eu o conheci, eu que o convidei para vir para o Olhares Múltiplos. Eu identifiquei ele numa aldeia, sendo um dos poucos índios muito ligado às questões culturais, de preservação cultural relacionadas às comunidades indígenas do Alto Xingu. Meu nome é Yamaluí, sou tribo Cuicuro, tenho 31 anos. Tem muito racismo, né? Que os índios estão discriminados, né?
É muito importante para falar nossa cultura, nossa realidade da aldeia. A vinda dele, na verdade, foi uma tentativa, um primeiro passo que nós demos no sentido de discutir a relação da imagem técnica, seja audiovisual ou fotografia, no âmbito da comunicação com as minorias étnicos raciais. Então a vinda dele foi extremamente proveitosa porque ele traz a visão do índio e não a visão nossa dos brancos, né, em relação à cultura indígena. Então eu vejo isso como extremamente positivo essa primeira iniciativa, né? Nós assistimos um documentário que foi produzido na aldeia dele, porque na aldeia do Yamaluí, que chama a aldeia Cuicuro, existe um núcleo de cinema. E eles produziram lá, junto com produtores do Rio de Janeiro, um filme sobre uma determinada festa que acontece, onde os protagonistas são as mulheres na aldeia, né? Então, durante a exibição do filme, Yamaluí fazia alguns comentários sobre cultura, sobre hábitos, sobre pessoas que apareciam no filme. Foi um momento extremamente importante porque nos colocou um pouco mais a par da cultura indígena, em especial da vida na aldeia Cuicuro. Então, são esses movimentos que estão acontecendo e que são, no meu entender, muito interessantes e saudáveis para a instituição, para a comunidade acadêmica, né? É uma questão fundamental se nós queremos pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Como a gente pode ver, os assuntos das diferentes raças e etnias aparecem em muitos momentos dentro da universidade. Mas e nas aulas de publicidade e propaganda? Como é que o aluno tem contato com esse conteúdo? Em diversas aulas, o tema étnico-racial é abordado, como na disciplina Sociedade e Cultura, por exemplo. Os conteúdos das relações étnico-raciais no curso de Publicidade e Propaganda são trabalhados tanto nas disciplinas de Sociedade e Cultura, quanto nas disciplinas de Teorias da Comunicação. A importância desses conteúdos para a formação do publicitário é reconhecer, principalmente no mercado brasileiro, a diversidade das etnias que compõem a nossa identidade nacional. Então, as disciplinas, principalmente Sociedade e Cultura, eles trabalham por meio de seminários, por meio de técnicas e apresentações criativas, como que essas culturas, como essas etnias estão inseridas e qual o papel que elas têm dentro da construção da identidade brasileira. Existem pesquisas feitas aí por alunos de publicidade nos seus trabalhos de conclusão de curso. Tem uma delas que eu tenho acompanhado que a menina tem visto, por exemplo, como que a mulher negra aparece na publicidade durante os horários comerciais da TV. Ela está sempre em locais secundários, então isso é um aspecto necessário a se pensar. A publicidade repensar o modo que trata o gênero, o modo que trata a etnia, o modo que trata as culturas distintas. Afinal de contas, temos culturas no plural, então a publicidade tem que considerar isso para tratar e produzir as suas peças publicitárias, as suas campanhas. O artigo que eu estou fazendo, ele trata da imagem da mulher afrodescendente na publicidade brasileira. Esse levantamento da publicidade é justamente para tratar um lado da discussão sobre o preconceito racial. Existe muita discussão sobre a sutileza como ele acontece. Então, muito se fala, principalmente nessa região do Brasil, que isso não acontece, ou que não existe o preconceito racial, ou que a mulher é representada da forma igual como ela é vista na sociedade. Por exemplo, os dados do IBGE mostram uma predominância da população negra e parda na população brasileira. Mas na publicidade, essa predominância vai para 22%, segundo a minha pesquisa. Trouxe outras pesquisas que fazem um levantamento muito parecido, tem uma pesquisa do Datafolha de 1995, e esse número vem aumentando. Nos últimos 20 anos aumentou 9%, por exemplo. É pouco aumento para 20 anos, mas mostra aí que está melhorando. Mas é impossível dizer que ele não existe, porque só o fato da mulher afrodescendente não aparecer na publicidade já é um problema. A universidade tem um papel importante, porque esse trabalho que eu faço, por exemplo, é um assunto de que eu sempre tive interesse, mas em nenhum momento eu teria a chance de explorar de nenhuma forma como eu tive na universidade, escolhendo esse tema. Hoje, o display foi sobre o tema étnico-racial e sua importância na formação do publicitário. Compreender melhor as diferenças da sociedade contribui muito na criação e no processo de toda a publicidade.
Além disso, é muito importante para o futuro publicitário estar atento à sua responsabilidade ao representar e transformar a sociedade. Conheça mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda no portal ppunivale.com.br. Até o próximo display.